Preparando o Domingo. Alô, você que agora acompanha conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do 12º domingo do tempo comum. É sempre tempo de oração, é sempre tempo de elevar o pensamento a Deus. Estamos aí às vésperas de celebrar o São João, hoje é dia de festa no Nordeste, no Brasil inteiro, e nesse domingo nós dedicamos um tempo para escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática, aproveitar a oportunidade que este momento de oração nos oferece. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo e começar o nosso encontro de hoje. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Jó e diz assim: O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: Quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: Até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Esse texto de Jó nos recorda o momento em que Deus responde às questões que Jó colocava para responder àquilo que era a sua angústia, afinal, porque ele, vivendo de uma maneira correta, justa, bondosa, foi ainda vítima daquilo que parecia ser a ira de Deus contra ele. Afinal, ele não se acusava de nenhum pecado, enquanto aqueles seus amigos diziam a ele constantemente: certamente você pecou, porque senão isso tudo não aconteceria. E aí a gente vê o quanto essa dificuldade de Jó de entender aquilo que aconteceu à sua vida, o seu sofrimento, a sua angústia, e colocava então em Deus a responsabilidade por aquilo. Afinal, somente Deus poderia ser a causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Essa é a lógica que está funcionando no coração de Jó. E por isso ele questiona a Deus, que ele não é justo com ele. E veja como isso é algo muito próximo daquele sentimento que nós também temos quando passamos por alguma dificuldade, alguma adversidade e nos dizemos: mas agi sempre tão bem, fui sempre tão bom com as pessoas, por que isso me acontece? E o sentimento de injustiça, especialmente quando notamos que muitas outras pessoas que fazem o mal nunca sofrem as consequências da sua maldade. Isso aumenta ainda mais em nós o sentimento de injustiça diante de uma concepção que faz com que nós pensemos que Deus está por trás de tudo aquilo que ocorre. E aí descobrimos que não, que existe algo muito simples chamado livre-arbítrio e que nem sempre podemos atribuir a Deus as consequências daquilo que foram os nossos atos. Essa é a primeira dificuldade que a gente pode vencer facilmente quando imaginamos que tantas vezes o sofrimento que nos ocorre é consequência das nossas ações. O difícil é em pensar como Jó, que não reconhecendo em si nenhum mal, descobre ter sido, portanto, assim penalizado. Mas ele coloca em Deus a responsabilidade por aquilo que ocorria, e Deus responde dizendo: onde está a tua arrogância para acreditar que você é capaz de saber as coisas, saber o destino do mundo, o seu próprio destino? E aí a gente descobre que não é justo colocar em Deus a responsabilidade, mesmo por aquilo que podemos dizer não faz parte da consequência dos nossos atos. Podemos bem imaginar aquilo que ocorreu no Rio Grande do Sul, quando as enchentes destruíram boa parte da cidade, muitas pessoas morreram, perderam todas as coisas, e uma inundação que a gente pode dizer, sim, tem uma parcela de responsabilidade humana quando cuidamos mal da natureza, quando não levamos a sério as mudanças climáticas frutos da ação humana, como também percebemos o quanto não cuidamos da nossa cidade, não permitimos, portanto, que o lixo seja recolhido no lugar certo, tapamos os lugares que poderiam ser cobertos com área verde,
colocamos cimento no lugar, tudo isso faz com que, claro, interferimos no ciclo da natureza. Embora isso possa acontecer, também podemos dizer que existe aquilo que faz parte da própria condição natural das coisas, a nossa vida com as suas imperfeições, o mundo com o seu ciclo de transformações constantes. Tudo isso faz a gente dizer que, embora algo saia do nosso controle, ainda não é possível que a gente tenha que atribuir tudo o que ocorre, seja bom ou seja ruim, apenas à ação de Deus. E aí Deus diz: mas onde estava você, Jó, quando eu construí todas as coisas? Isto é, existe algo que é misterioso, no sentido que nós não temos controle sobre isso, que é todo o mistério da criação. Deus criou todas as coisas, pôs as suas leis, mas Deus não está ausente do mundo, embora não esteja ali controlando tudo o que ocorre. Isso faz a gente ganhar a nossa humanidade, ganhar uma espécie de sentimento de finitude. E descobrimos que nós somos mesmos imperfeitos, limitados, e precisamos aceitar isso e não por isso querer colocar uma responsabilidade daquilo que ocorre em Deus. Só Deus é bom, só Deus é perfeito, e nós vamos conduzindo nossa vida confiando de que Ele, na sua força, nos fortalece. Ele, no seu amor, nos dá confiança de que não estaremos abandonados. E é isso que realmente importa. Quando buscamos atribuir a Deus ou a qualquer outro uma responsabilidade, agimos de uma certa maneira arrogante, como o texto nos diz, como se fôssemos capazes de dar conta da realidade, como se fôssemos capazes de realmente achar uma explicação para absolutamente tudo. E algumas coisas nós somos chamados a aceitar humildemente a nossa incapacidade de compreender. E ali, então, é que nós encontramos aquilo que aparece nos Salmos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. É o reconhecimento de que o que é que aconteça, somente a confiança nesse amor misericordioso de Deus nos salva, nos purifica, nos mantém sintonizados com o sentido da criação, daquilo que Deus é. É por isso que quando lemos a carta de São Paulo aos Coríntios, vamos entrar em outro aspecto dessa dimensão da criação, que é quando São Paulo nos diz: irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E essa dimensão da novidade que está aqui colocando com a morte e ressurreição de Cristo é o que a igreja compreendeu como uma nova criação. Deus intervém na natureza, em Cristo, para trazer uma nova realidade, que é a realidade da vida pós-morte. Então, se diante do mistério da criação nós não podemos dar nenhuma resposta, a ressurreição de Cristo nos deu a única resposta possível, que a morte não é a palavra definitiva da criação divina, mas a vida. E é por isso que a gente costuma dizer assim, que o dia da ressurreição é o 8º dia da criação. Deus recria, porque coloca uma nova lógica no mundo. Antes da ressurreição, a lógica é tudo que nasce, cresce e um dia morre. Mas com a ressurreição, tudo que um dia morre há de ressuscitar em Cristo, porque com Ele todos morremos, para que todos possamos ressuscitar junto com Ele. É uma lógica nova. É por isso que a gente pode dizer assim, em Cristo encontramos a resposta para Jó. Porque não só ele atravessou o sofrimento, mas o sofrimento não foi a última palavra. A palavra divina, definitiva sobre a vida, é a ressurreição. Isto é, tudo que morre, um dia vai reencontrar-se com Deus, porque Ele é amor e misericórdia, como cantamos no Salmo. Essa é a esperança que enche o coração de todo cristão, que se aproxima da Sagrada Escritura e encontra ali as palavras de Cristo, que nos estimulam a viver cada vez mais sintonizados com o seu Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram a Jesus consigo.
assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Nesse texto do Evangelho de Marcos, encontramos uma passagem clássica, não é aquela em que Jesus, dormindo na barca, os discípulos, vendo que o mar estava agitado, reclamam de que Jesus não faz nada. Mas o que nos chama a atenção é exatamente o poder que Jesus tem sobre o vento e sobre o mar. Cala-te, silêncio, e a bonança se faz. Vejam como o Evangelho de hoje, nos recordando esta relação de Jesus com as forças da natureza, o coloca em sintonia com aquele que é o Criador de todas as coisas. Afinal, quem poderia ter poder sobre a natureza senão aquele que tudo criou? E assim o Evangelho nos mostra que aquilo que a fé dos cristãos proclamou, Jesus ressuscitou, é um reflexo de um poder que eles já experimentaram enquanto Jesus estava caminhando com eles. O poder sobre a natureza humana, sobre a vida. Portanto, Jesus não foi ressuscitado por Deus depois de que estava morto, mas a vida estava nele, o poder da criação, o poder que tem ele sobre a sua própria vida. Essa compreensão que os cristãos vão tendo, que vai aprofundando cada vez mais a certeza de que Jesus não era apenas um homem nascido em Nazaré e que, como profeta, lançou uma esperança sobre o povo ao falar de um Deus misericordioso e bondoso, mas era mais do que isso, porque afinal essa foi a primeira experiência feita pelos discípulos. Encontrou um homem que era capaz de fazer coisas extraordinárias. Mas foi a ressurreição que, de fato, trouxe uma mensagem extraordinária para a vida dos cristãos, porque ninguém poderia ter poder sobre a vida assim como Jesus teve. Afinal, ele não foi reanimado para depois morrer de novo, como nós podemos ver Lázaro, reanimado por Jesus, ressuscitado por Jesus, um dia morreu. Mas Jesus não. Uma vez ressuscitado, ele não morre mais. Portanto, o poder sobre a vida que Jesus manifesta com a sua ressurreição é aqui espelhado nesse Evangelho de hoje, porque afinal, assim como ele teve poder sobre a sua própria vida, ele tinha poder sobre a natureza. Ele estava associado a Deus Pai Criador de maneira íntima, de tal modo que depois, muito tempo depois, os cristãos entenderam que Jesus era apenas uma manifestação daquele único Deus Criador. Deus se manifestou e se manifesta na criação quando olhamos aquilo que está em nossa volta e dizemos não poderia existir tudo isso sem que um Deus pudesse ter criado, sem que uma força extraordinária, muito mais poderosa do que qualquer concepção humana poderia um dia construir. Deus supera qualquer possibilidade humana de descrição de quem ele seja. Então a criação revela essa grandiosidade de Deus, que quando Jesus manifesta um poder sobre esta mesma criação, coloca-se, portanto, ao lado dele. É aí que nós vamos entender que Cristo é o Filho de Deus, isto é, Deus mesmo, que se manifestou a nós no rosto humano, portanto se tornou nosso irmão, e sendo nosso irmão, é filho do Deus Criador, mas é ele mesmo o Criador. Claro que essa lógica não cabe na lógica humana, mas cabe na lógica daquilo que Jesus faz. Ele faz algo que mostra para cada um de nós o quanto a nossa confiança está em um Deus que tem poder. Não é um Deus fraco que nos escuta, mas não pode fazer nada, mas é um Deus que tem poder, mas é um poder que supera todas as nossas expectativas. Portanto, não é porque pedimos a Deus algo e não se realiza que o seu poder é menor do que realmente ele tem, porque o poder de Deus se manifesta na obra da criação. É ali que Deus manifesta a grandiosidade da sua força e o quanto a nossa esperança se deposita nele quando vemos em Jesus a sua ação no mundo. Deus está presente. É isso que o Evangelho de hoje nos ensina e nos quer fazer entender que Deus não criou todas as coisas e manifestou seu poder para ficar longe de nós, mas para continuar alimentando em nós a esperança de que a morte não terá fim, não será o fim da nossa vida, mas estaremos todos reunidos um dia quando a vida toda, a vida plena, a vida de Deus mesmo, estiver também revelada a nós com a ressurreição. Então, a fé cristã
É uma fé que coloca, portanto, o seu olhar em um horizonte muito amplo, mas ao mesmo tempo reconhece no dia a dia, no cotidiano, a força, a presença da força de Deus que nos conduz. Ó Deus, Pai de amor, de bondade, que tudo criastes por amor, que a Tua misericórdia que se manifesta todos os dias em nossa vida, quando nos permite, de novo, ao abrir os olhos, ver a obra da criação e dizer obrigado, Senhor, pela Tua presença no mundo. Obrigado, Senhor, porque renova em mim o dom da vida. Ajuda-nos, Senhor, todos os dias a reconhecer com gratidão a Tua força e o Teu poder que age em nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é renovar o nosso olhar. Você já prestou atenção nas árvores que estão no caminho do seu trabalho, as que estão em volta onde você vive? Já olhou para a criação e disse hoje quanto é belo tudo aquilo que Deus faz? E que você possa assim renovar a sua gratidão por tudo que de bom você pode reconhecer como obra da criação de Deus e que você usufrui. O alimento que chega à sua mesa, o sol que brilha na sua janela, o ar que você respira, tudo isso manifesta a grandeza do amor, a grandeza da força e do poder de Deus no qual nós confiamos e esperamos um dia viver. Faça essa experiência essa semana. Se dê conta da natureza que se renova todos os dias. Fica a dica. Preparando o domingo.